Bom dia, gente. Felizes, com frio. Ah, meu Deus. Gente, ontem nós tivemos o jantar dos namorados, dos casais. Tava um monte de gente lá. Você que não foi, perdeu. Foi muito legal, cara. Ver a galera ali. Pude me declarar pra Marcela, né, amor? Fiquei até com lágrimas nos olhos. Meu Deus, cara. Foi muito bom ontem, o jantar dos casais. Ontem todo mundo junto ali, reunido. No final já virou bagunça, né? Virou encontro dos casais. Não foi nem jantar, virou encontro. Todo mundo começou a juntar a mesa. E falei, já virou bagunça. Vambora, amor. Vambora que nós temos que orar essa noite. Para pregar amanhã de manhã não tinha como. Então falei, vamos embora. Mas você que não é casado, irmão, o problema é seu. Se vira, casa logo. Você não pode desfrutar de Canaã ainda. Você está trabalhando. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, nós te damos honra, Pai. Nós te damos glória e louvor nesta manhã, Senhor. Espírito Santo, continue falando com a gente sobre essa mensagem, essa série. Uma casa paternal, uma família espiritual. Homens e mulheres espirituais cheios da presença do Senhor. Deus, continue dando entendimento para nós, desafiando a nossa vida a ser cristãos melhores, Senhor Jesus. Filhos melhores, pais melhores, Senhor Jesus. Líderes, pastores melhores. Não poupa nessa manhã, Senhor, aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, aquilo que o Senhor quer falar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estar nessa casa, pelo privilégio de estar com meus irmãos. Obrigado por cada momento aqui, por cada palavra, Senhor Jesus, que alguns subiram aqui e derramaram sobre nós. Obrigado por estar colocando pessoas em evidência, Pai, pela Tua obra. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo derramado sobre nós, Pai. E que o nosso coração venha se tornar uma terra fértil nessa manhã. E Teu Espírito venha frutificar 100 por 1 em cada vida aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estão com frio, gente? Não está frio, está frio, amor? Eu já sou curitibano, vocês não são curitibanos? Vocês são taubatianos? Tem frio aqui, gente. Pelo amor de Deus, cara. Queridos, essa é uma série, é uma mensagem da série Uma Igreja Paternal. E se você não acompanhou as outras mensagens, está lá no YouTube, no Spotify, você pode acompanhar. Nós estamos fazendo uma construção aqui desses dias sobre a igreja paternal. A primeira mensagem nós falamos sobre alegrar-me quando fui à casa do Senhor, quando me disseram vamos à casa do Senhor. A gente falou da alegria de estar reunido e como igreja, como amigos, como família espiritual. A segunda mensagem foi sobre a lapidação, cada um aqui é uma pedrinha. E Deus está nos lapidando, nos desafiando. E quem que vai fazer, além de Deus, esse trabalho? O irmão que está do lado. É o irmão que nos desafia, nos lapida e por aí vai. Semana passada nós falamos dos dons. Foi forte semana passada. Eu falei, Jesus, eu nunca mais eu quero pregar a mensagem de semana passada em lugar nenhum da terra. Foi muito forte, foi muito confrontadora a mensagem. Muitos testemunhos poderosíssimos. Eu dei um testemunho sobre uma irmã aqui da igreja que ligaram para ela e falaram, olha, você é médium. E essa minha amiga me ligou e falou, cara, o que eu faço? Falei, fala para ela que nós somos também, recebe o Espírito Santo. E, gente, essa heresia é minha, tá, por favor. E aí foi legal esse testemunho, porque durante a semana uma médica me mandou uma mensagem, falou, olha, eu congrego aqui com vocês. E eu saí do culto e fui trabalhar, eu trabalho na emergência. E lido com muitas pessoas em caso de morte. E nós recebemos uma mulher lá. E essa mulher disse o seguinte, olha, os meus guias já falaram que eu vou morrer hoje. Não preciso fazer nada por mim, não fale nada comigo, porque os meus guias falaram que eu não passo de hoje. E ela falou assim, não, mas a gente vai orar por você. Ela falou assim, não adianta. Eu já avisei a minha família, já estou dividindo os bens, já resolvi tudo isso aí, porque é o meu último dia, meus guias já falaram para mim. E teve que entubar a mulher, e quando entubou ela não podia fazer mais nada, então elas começaram a orar, colocaram o louvor, não teve morte, não teve nada, essa mulher está viva para a glória de Deus, está bem para a glória de Deus, então nós fomos desafiados semana passada. E é isso que eu estou falando, irmão, essa é a igreja verdadeira, nós não estamos nem aí com o diabo, irmão, nós sabemos quem a gente crê, com quem a gente anda, e nós estamos metendo o pé na porta, e o que é do diabo nós estamos tomando, é nosso agora, amém? E hoje eu quero falar de servir, a parte B. Essa semana eu estava em casa lá, falei para a Malu, filha, eu queria pregar outra coisa. Cheguei aqui na igreja, falei para a galera, gente, vou pregar sobre outra coisa, vou falar de identidade, de cura, vou falar isso aí, está queimando meu coração.
E aí fiquei aqui e tal, fui para casa, falei para Malu, eu que sua mãe vamos no mercado, você pega o aspirador de pó, faz favor ali, e vai passando na sala aqui, dá um talentinho que deixa bonitinho, tá? E a vida sua está muito fofa demais, então já estão 11 anos, já vai aprendendo como que funciona. E quando eu falei isso para ela, cara, explodiu no meu coração, eu falei, meu Deus, cara, isso dá para fazer uma pregação. Então eu voltei para a igreja todo dia e falei para a Bia, mudou a pregação, não é fazer uns negócios doidos lá, não é colocar um sofá lá em cima, chamar um povo, vai ser diferente. Ela falou, sério? Eu falei, sério, Deus está falando outra coisa, então o que eu quero falar é de servir. Então presta bem atenção, gente, todo mundo que faz parte de uma família espiritual, de uma igreja paternal, todo mundo serve, todo mundo trabalha para o crescimento daquela casa. Então Deus não chamou ninguém aqui para ficar na arquibancada olhando, irmão. Deus chamou todo mundo aqui para fazer alguma coisa para a glória dele, amém? Então Deus chamou todo mundo para fazer algo. Tem um pastor amigo nosso, pastor Édio, ele disse que quem não serve desaprendeu o real motivo de prioridade. Então olha que interessante isso. Nós falamos de dom semana passada, mas hoje nós vamos falar de servir. Então quem não serve está perdendo a veia do que é a prioridade. E pasmem, o que faz o ambiente da igreja, o que prepara o ambiente da igreja não é somente louvor, o que prepara o ambiente da igreja é todos que servem na igreja. São eles que montam o ambiente. Então o ambiente não foi formado pelo louvor agora, o ambiente foi formado por quem estava lá no sentinela. Quem está no sentinela não está para olhar o seu carro, irmão, ele está para dar bom dia para você, Jesus te ama, está para te dar um abraço, está para orar por você, está para falar alguma coisa para você. Então o ambiente da igreja começou formado lá fora, depois o ambiente começa a ser estendido para as balinhas, para os staffs, depois começa a ser estendido para o poeminhas. Então Deus não chamou ninguém para ficar parado, Deus chamou todo mundo para se movimentar, porque a água parada, como eu disse semana passada, junto o que? Dengue, irmão. E os irmãos já estão chikungunya. Então olha só, guarda no seu coração duas maneiras da gente governar como igreja. Isso aqui eu pregava muito sobre isso na escola de evangelismo que a gente tinha em Taubaté. Existem duas maneiras da gente governar como igreja: governando todas as coisas. Então se você é um homem governante, uma mulher governante, todo mundo descobre onde você mora, seu número de celular. Todo mundo quer andar com você, todo mundo quer uma opinião sua, porque você está se tornando governante. E eu aprendi na Bíblia, irmão, que quando Deus está levantando uma pessoa governante, Deus nunca envia ela antes do BO, sempre envia ela depois. Porque um homem governante, irmão, aprendeu a ser a resposta das coisas, amém? Então Deus, se você está passando alguma necessidade, você está à frente do BO, irmão, é porque Deus já enviou você, porque você é a resposta. Então duas maneiras da gente governar como igreja: você governa todas as coisas e você serve a todos. Não existe outra maneira de você crescer como igreja: você governa e você serve. Então olha esse modelo aqui de instrução para nós, 1 Timóteo capítulo 3 verso 1. E fica nesse texto que nós vamos mergulhar nele. Nada mais, nada além de ti. Lá menor, por favor. Nada mais, boa, nada além de ti. Achou? Vai que vai. Qual tom que você tá? Tá lá menor? Tá em dó? Não sei cantar nesse tom. 1 Timóteo capítulo 3 verso 1. Ô gente, é forte que vai acontecer nessa palavra aqui, não sou eu que estou falando. Então se você veio aqui nessa manhã, pastor folgado, não, irmão, vai reclamar com Deus. Já dizia Racionais, está escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Está na Bíblia, irmão. 1 Timóteo 3 verso 1. Esta afirmação é digna de confiança, igreja. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Gente, esse bispo aqui pode ser traduzido para pastor, para diácono, para obreiro, para líder, para todo mundo que serve. Essa tradução aqui generaliza. Então olha só, essa função é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui já está uma direção para todos aqueles que querem liderar na casa do Senhor. Todos aqueles que querem pastorear, se tornar líderes, está aqui o primeiro modelo a ser seguido. Verso 4. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeito com ele.
sujeitos a ele com toda a dignidade. Irmão, aqui é uma treta. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Ô gente, tem uns filhos que falam para você, tem que fazer ele culto de libertação para alguns filhos de pastor. Eles aterrorizam. Ô gente, os filhos do católico não faz bagunça na missa. Eu ia na missa com a minha mãe, cara, e minha mãe olhava e falava, cala a boca, a chinela vai cantar. É um nível de respeito absurdo no meio dos católicos. Você vai na macumba, e eu já fui na macumba, filho dos macumba lá não faz bagunça, irmão. Você vai no espiritismo, não tem bagunça. Você vai nos mormons, em qualquer lugar da terra, não tem bagunça dos filhos. Mas você vai na igreja evangélica, os filhos arrebentam com o culto. Às vezes a gente fala aqui para os pais, não deixa as crianças subir aqui. Primeiro, que pode tomar um choque. Segundo, pode cair daqui, quebrar alguma coisa. E terceiro, pode quebrar algum aparelho que é caro. Os pais pegam mal com nós. Tem pai que chega aqui, joga os filhos lá para o Poeminhas. Pum, vai lá, não aguenta, você é a semana inteira dando trabalho. E a tia da salinha tem que aguentar o filho que o pai não conseguiu doutrinar durante a semana. Então olha só, o governo não começa dentro da igreja, o governo começa primeiro em casa. Nós não estamos aqui, irmão, para ser professor de filho de ninguém. Nós estamos aqui para discipular eles. Mas é uma continuação do discipulado que deveria começar em casa. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Então pai, mãe, tem que governar em casa? Tem, senão você não pode cuidar das coisas de Deus. Já viu a esposa quando fala assim? Amor, põe o lixo lá fora. Essa é boa. Põe o lixo lá fora. Ah, daqui a pouco. Daí o que a esposa faz? Se o pastor pedisse, você faria. É ou não é? Lógico que é, irmão. Eu conheço você, cara. Eu sei que as esposas falam para os maridos, se o seu pastor pedir, você faz. A Marcela já falou, gente. Se fosse o Leandro, Satanás, é você? Verso 6. Essa é boa. Não pode ser recém-convertido. Olha o cara para liderar. Não pode ser recém-convertido, para que não ensoberbeça. Na minha gíria, na minha palavra, dos manos. Para o quê? Para que não suba para a cabeça. Para que não queira ficar bichuru, bichão. Para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Ô gente, aqui é o seguinte, você quer se tornar líder, você tem que ser provado, aprovado, você tem que ser maduro para assumir. Todo ministério que você coloca pessoas infantis para estar à frente do ministério, irmão, causa um desastre para a igreja. É trabalho dobrado. Então aqui está falando, cara, não coloca os caras que é novo, os caras que acabaram de se converter. Eu conheço um cara que ele tinha acabado de se converter, não tinha fruto, não tinha nada, mas ele tinha uma boa condição financeira, um carro bonito. Um dia ele chegou numa igreja, dessas igrejas menores de bairro, acharam que ele era o cara mais importante do mundo, então foram e ordenaram ele a pastor. Não tem fruto, não tem conhecimento, não tem experiência, não foi provado e aprovado, não tem condição de estar no ministério. Ah, Xandão, mas Deus tem pressa. Não, irmão, pressa é para quem está atrasado, amém? Pressa é para quem está atrasado, e Deus não tem pressa. Deus tem intimidade, Deus tem relacionamento, Deus não tem pressa. Quem tem pressa é porque está atrasado. Então Deus não está atrasado, irmão. E Jesus também não está voltando. A Bíblia diz que Ele voltará. Jesus não passou no Cajuru, depois está ali no São José dos Pinhais e está rolando. Não está, irmão, Ele voltará. Então Deus não está com pressa não, irmão. Então olha só, se você quer, não, tem um chamado, então você precisa estar debaixo de pessoas que vão te ensinar. Você precisa se relacionar com pessoas que vão esticar a sua vida. Olha só, Davi é ungido rei, estava com 17 anos, mas foi governar com quanto? Com 30. José chegou lá dando carteirada nos irmãos, você é líder de GC, beleza, então vai para o buraco. E ele também começa a governar com 30. Davi se submete à posição de Saul, irmão, até Jesus se submeteu à autoridade de João Batista no seu batismo. E nós não queremos se submeter à autoridade de pessoas que já estão andando à frente. Irmão, pessoas que andam à frente dão vantagem para nós, você sabia disso? Pessoas que estão na frente dão vantagem, a gente erra menos. Então o ministério ele nunca vai começar pronto, irmão. O ministério não começa pronto, você precisa se submeter. Então aos jovens que querem se tornar líder, invistam em você,
Colhe com as pessoas que estão já destravando, vivendo algo incrível e algo extraordinário, e você vai começar a receber daquilo que eles têm. Anota aí, todo grande homem de Deus teve que submeter a alguém. Todos teve que se submeter. Tem uma história de Davi que ela é fenomenal, cara. A Bíblia diz que ele estava lá de buenas, lá cuidando das ovelhinhas do pai. Daqui a pouco o pai falou: ó, leva lá um fandangos lá para os seus irmãos lá em Israel, lá na frente da batalha. Leva um McLanche feliz, porque os caras estão com fome, vai lá. Irmão, quando Davi é ungido rei, a Bíblia diz que ele era o único que estava no pasto cuidando dessas ovelhas. Era o único que estava trabalhando. Era o único que estava servindo. E eu sempre digo essa frase: as oportunidades só aparecem para os servos. Diga para o seu irmão com muito carinho: se você não serve, diga para ele com fé, irmão, se você não serve, você pode estar rejeitando o seu futuro. Porque as oportunidades só aparecem para servo, irmão. Vamos lá, alguém, cara. Continuando. 1 Timóteo capítulo 3, verso 7. Aqui eu já troquei a versão, que é a mensagem, para ficar mais legal. Olha só o verso 7. O mesmo, acha não, mas eu não sou pastor, não quero ser líder, não quero ser, estou de boa, eu só estou na igreja servindo. Então beleza, isso aqui é para você também, irmão. O mesmo vale para os que querem servir em outras funções da igreja. Então aqui está para todo mundo. E sabe qual é o significado dessa palavra servir? Gente, olha o significado disso. Servir significa uma ação poderosa, uma obra de poder. Você nunca mais vai esquecer isso. Ah, eu sirvo na igreja. Não, aqui está dizendo o seguinte: o mesmo vale para aqueles que querem uma ação poderosa, uma obra de poder em outras funções da igreja. Vamos lá, cara. Você tem noção que você não está ali para entregar a balinha, nem está aqui para servir de qualquer jeito, irmão. Você está aqui para uma obra poderosa, uma ação de poder. De você tem poder, de você tem glória de Deus, de você sai a presença de Deus, de você sai palavras de exortação, de você sai palavras de cura, de transformação, de você sai palavras de bênção. Está tudo compilado dentro de você, irmão. Está tudo aí dentro. Verso 8. Cristãos sérios, sem falsidade, não muito chegados em vinho, e que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Gente, o Doar falou agora há pouco aqui. Cristãos sérios, sem falsidade, que não estão no ministério para ganho pessoal. Ô, gente, 90% das clínicas de recuperação no Brasil são ilegais. São pessoas que tiveram um estilo de vida de droga, de um monte de coisa. Eles saem, não querem trabalhar, não querem fazer nada. Eles vão, alugam um buraco para eles entrar, uma chácara para eles entrar. Então agora eles montam uma clínica de recuperação. Eles se intitulam dono daquele lugar. Deus não chamou, Deus não deu. E eles ficam dando carteirada nas igrejas. Olha, nós estamos com 50 homens aqui, e esses 50 homens a gente tem feito uma obra maravilhosa. Só que a conta de aluguel desse mês é 5 mil. Quem pode nos dar 50 reais por mês? Irmão, se Jesus chamou você para a obra, irmão, Ele vai dar a condição para você também. Se Jesus chamou você para a obra, Ele vai te dar dinheiro também. Então a gente não precisa ficar fazendo esquema de todo lado para fazer a obra de Deus. Porque se Ele chamou, Ele vai providenciar o dinheiro. Se Ele chamou, Ele vai providenciar o lugar, Ele vai providenciar a casa, Ele vai providenciar todas as coisas. Aleluia. Gente, eu não estou falando mal desses caras não, mas estou também. Não é possível. Os caras querem lucrar nas costas da igreja. A Bíblia está falando para não ser pensar em ganhos pessoais, em ganho pessoal. Ô, gente, ser pastor de uma igreja, ser líder de uma igreja, você não tem direito a regalias. Deus não olha para mim aqui nessa manhã e fala: meu pastor amado, esse pastor é mais importante que todo mundo. Não tem isso, irmão. Não tem o clero e o leigo. Existem hierarquias sim, que nós honramos, que nós acreditamos e estamos debaixo. Mas Deus não olha para um pastor e acha que ele é maior do que o cara que limpa o banheiro da igreja. Vamos lá, alguém, cara. Então que mania é essa da gente falar? Ele está num cargo menor. Vamos lá, gente. Homens que querem enriquecer nas custas da igreja. Ô, gente, tem banda secular gravando música cristã. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Tem homens que não têm um chamado para ser pastor, eles estão abrindo a igreja. Sabe por quê? Porque dá dinheiro. Traz rentabilidade para esses caras. Querido, ainda tem gente no pátio do templo
fazendo as coisas do Senhor como covil de ladrões. Mas a boa notícia, e eu não estou nem aí, cara, Jesus está chutando a mesa desses caras. Jesus está separando e preparando uma noiva gloriosa, Adriano, sem ruga, sem marca, sem experiência, sem jeitinho brasileiro. Está preparando uma noiva correta, que está com o olho fixo no amado. E se tem recurso, se não tem, ela continua olhando para o amado. Se tem membro, se não tem, ela está fazendo a obra que o amado confiou a ela. Ô gente, meu Deus. Verso 9: devem ter respeito pelo ministério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Olha isso aqui, cara. Devem ter respeito pelo ministério da fé, não usando a posição em proveito próprio. Irmão, todo mundo que está perdendo respeito pelo ministério da fé, está perdendo a voz, está perdendo a voz, está perdendo a autoridade, está perdendo a autoridade, está perdendo a unção. E todo mundo que perde a voz, a autoridade, a unção, irmão, agora está desconfigurado dentro de si. E para o cara não ter mais autoridade, voz, nem unção, ele começa a dar carteirada em todo mundo. Então ele aprisiona o povo no medo, na perseguição, não abençoa ninguém para sair da igreja, amaldiçoa. Por quê? Perdeu a voz, perdeu a autoridade. Como que vai ter agora a voz de governo? Não tem mais. Todo pai e mãe que está aqui dentro, irmão, que você grita demais com a sua esposa, com o seu filho, você já está desconfigurado dentro de si do governo. Já está desconfigurado. Precisamos rever essas coisas de nós. Verso 10: eles devem ser testados. Aí ó, se mostrarem que são capazes, que assumam sua função. Então o que forja a nossa maturidade? É os ganhos que a gente recebe? Não. O que forja a maturidade, irmão, é quando a gente passa pelas provas dando glória a Deus. O que forja a maturidade do cristão é quanto a gente é forjado no meio do caos. É isso que forja a nossa maturidade. Paulo disse que o seguinte, que há um fogo estranho dentro de vocês. Tem um fogo estranho no meio de vocês, e isso é bom. Olha só, está tendo confusão dentro da igreja. Já viu o pastor fazer isso? Está tendo confusão dentro da igreja, e Paulo fala assim: como é bom, que bom esse fogo no meio de vocês. Pastor, mas o membro está indo embora da igreja, mas que bom que está esse fogo no meio de vocês. Pastor, o líder está falando mal do outro líder, o irmão está pegando mal, o cortão quer ir embora. Que bom, cara, que da hora, que bênção. Porque Paulo está falando, esse fogo é bom para provar vocês. E essa prova, irmão, é para ver se a gente é maduro ou não no meio dos irmãos. Então a aliança no Brasil hoje está escassa. A aliança no casamento está escassa. Não deu certo, separa, arruma outra. Não deu certo, que o filho manda embora, joga na salinha de poeminhas. Ô gente, o dia que eu fui casar com a Marcela lá, e aí tinha um senhorzinho na nossa frente. O senhorzinho veio assim, a mulher: ô seu Pedro, tudo bem com o senhor? De novo aqui? Eu falei: oxe, de novo, deve ser o Dom Juan de Marco casando, ela de novo casando, seu Pedro. Eu falei: meu Deus, é o Dom Juan. Daí ele falou assim: sou eu de novo, se não der certo, segunda-feira eu venho para assinar o divórcio. Eu olhei e falei: Satanás, é o próprio Satanás aqui na frente. Então assim, a aliança está escassa, irmão, não deu, separa. Ô gente, foi demais olhar no olho da minha esposa ontem e fazer uma coisa que eu nunca mais fiz na vida. Olhar para ela, e aí tinha 3 perguntas para colocar no papel. Lembre de 3 coisas. E eu falei para ela: sabe o que eu lembro? O dia do nosso casamento. Eu lembro das cores das rosas. Eu lembro você entrando, a sua roupa. Eu lembro os convidados. Eu lembro até aquele salgadinho ruim que serviram para nós lá. Frio, gelado, parecia um coco ao invés de uma bolinha de queijo. Horrível. Aquela música do Cacá, horrível. Ela queria a música do Cacá. Horrível. Não, né? Vamos entrar com outra coisa no nosso bodas. Pelo amor de Deus. Cara, eu lembro da marca de óleo de caminhão no chão. Ela entrando em cima da marca de óleo de caminhão. E eu orando: não escorrega, não escorrega, senão vai sujar o manto do casamento. Cara, comecei a olhar no olho dela assim, falei: meu Deus. Falei: amor, eu lembro o dia que você me acordou gritando: tô grávida, e eu já quase, o que está acontecendo? Cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso a gente poder olhar no olho um do outro e poder reconhecer há 15 anos atrás a nossa aliança. Então as alianças no casamento estão fracas, nos relacionamentos estão fracos, e dentro da igreja também está fraca. Qual é o nosso interesse que nós temos pelo irmão? É interesses políticos? É interesse do quê? De grana, de negócio? Querido, a mesa de Jesus não pode acabar num esquema. A mesa de Jesus tem que acabar em cura, em vinho, em pão. Tem que acabar em fé, em lágrima, em restauração. Essa é a mesa de Jesus. Aleluia.
Ah, meu Deus. Diga pro seu irmão, tem dia que a aliança é difícil mesmo. Diga para ele. Tem dia que eu com a Marcela, irmão, é o amor, é a aliança que sobra. O amor parece que vai embora. Você que é casado sabe o que eu estou falando. Tem dia que eu olho para ela e falo, né, tem uma aliança mesmo, né? Porque o amor parece que já está indo embora pelo pé, assim. Vai embora. Irmão, todas as vezes que aconteceu um fogo no nosso meio para nos provar, como diz o apóstolo Paulo, olhe para a aliança. Querido, aqui tudo nós vamos embora da igreja. Tudo nós vamos embora. Machucou, vou embora. Cuidado, irmão. Já pode levar você também embora com ele. Verso 11. Nenhuma exceção deve ser feita às mulheres. Para elas, as mesmas qualificações, viu, mulheres? Não acho que é só para os maridos aqui. As mesmas qualificações sérias e confiáveis. Não devem ser faladeiras nem muito chegadas em vinho. Ô gente, a mulherada dentro da igreja. Aqui não tem, graças a Deus, aqui é uma benção, aqui é tudo perfeito. Eu não vejo problema nessa igreja. Mas a mulherada, cara, tem uma linguinha, irmão. Uma linguinha. Sabe aquela linguinha assim que tem a dividida no meio assim, ó? Aí tem uns dentinhos assim. Sabe? Ô gente, mulheres, em nome de Jesus, para de falar do marido de vocês em roda para outras mulheres. Para de ir em salão de cabeleireiro de beleza e ficar falando do seu marido. Honra ele como um homem de Deus. Ô gente, tem um espírito sobre nós pairando, um espírito de Jezabel sobre o nosso meio. E eu repreendo esse espírito em nome de Jesus. Quantos homens no nosso meio estão queimando de novo pelo Senhor, estão apaixonados de novo, assumindo o governo, e a mulher vem com aquela linguinha maldita e fica falando dele, na cabeça dele, da igreja, dos irmãos, do ministério, e aquele fogo que aquele cara está recebendo começa a ir embora, porque ele começa a dar ouvido para o espírito de Jezabel. Pelo amor de Deus, Deus não está levantando uma igreja de Acabe, irmão. Deus está levantando uma igreja de homens governantes. Então, se o diabo quer cantar de galo na sua casa, repreende no nome de Jesus, cara. Ô gente, já teve dia da Marcela vir falar algumas coisas para mim sobre a igreja, sobre algumas pessoas, e tá tudo bem, era uma conversa de casal, mas para proteger a minha essência, o meu coração, a minha alma, o meu senso, eu falei, eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Reclama para Deus, não fala no meu ouvido. E assim já fiz com ela também. Então, mulheres, por favor, segura suas emoções. Pelo amor de Deus. E maridos, segura também o governo. Cara, nós temos homens incríveis no nosso meio que estão voando, cara. A mulher vem, é uma só, já foi embora o Espírito de Deus do cara. Por favor, verso 12. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, ser atencioso com os filhos e cuidadoso nos negócios. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados, um crédito verdadeiro para a fé em Jesus. Então aqui está uma estratégia para nós. Cara, quer ser líder, quer governar bem a sua casa? Leia aqui esse texto e nós vamos aprender. Agora, qual é o coração da igreja, Xandão? A igreja dos servos. João capítulo 13, verso 4. João 13, verso 4. Esse é o coração da igreja, irmão. E esse texto para mim é chocante, cara. Não sei para você, mas é chocante. João 13, verso 4. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Quem está fazendo isso? Jesus. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, senhor? Vai lavar aqui, oh Deus? Vai. Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Ó o Pedrão: nunca lavará os meus pés. Pastor, você nunca vai lavar o banheiro da igreja. Pastor, você nunca vai arrumar as cadeiras da igreja. Pedro dando a carteirada, irmão. Virou o Jesus ali. Não que eu parei mesmo? Verso 8. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus.
Então, Senhor, ó o Pedrão, cara, é fenomenal. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça. Pediu Simão Pedro. O Pedro é muito louco, né? Dá a mão já com a cabeça, que é o pé, que é tudo. Aí Jesus disse: quem já tomou um banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isso é, todos menos um. Aqui Deus está falando aqui da água que purifica, de salvação, um monte de coisa. Jesus, né, está falando. Verso 11. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, tem razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Ô gente, deixa eu falar dos bastidores para vocês. Uma das primeiras reuniões que nós fizemos aqui em Curitiba, com toda a liderança, foi terrível, sim, o início da liderança. Era muita treta, muita facção que estava nascendo aqui. Não era da igreja, facção, irmão. Treta para todo lado. Um dia nós fomos na casa da Ingrid fazer uma reunião. Eu falei: Ingrid, pega um balde lá, vou lavar os pés da galera. Acho que tinha umas 30 pessoas lá. A Ingrid falou: sério? Falei: sério. Falei: gente, vou lavar os pés de vocês. Aí já tinha uns colocando o pé para trás, assim, ó, embaixo da cadeira, assim. Falei: não quero saber se vocês estão com frieira, chulé, joanete, francesinha, não quero nem saber. Irmão, a água ficou dessa cor aqui, ó, da cor disso aqui, ó. E a gente lavando os pés do povo, cara. Uma reunião que começou às 10 da manhã, 10 e meia da manhã, foi acabar mais ou menos 2 e pouco da tarde. Foi um chororô, cara, foi um abraça. Dali em diante os cultos começaram a mudar, o ambiente de culto começou a mudar, a liderança começou a entender o que estava acontecendo ali, sobre uma igreja que serve. Jesus está batendo na religiosidade dos caras aqui. Porque dentro da cultura do lava-pés, quando você chega na casa de alguém, era obrigado a lavar os pés para você entrar dentro daquela casa e sentar à mesa. Só que quem que fazia isso? O servo mais novo. É tipo o irmãozinho que chegou agora na igreja. Ah, chegou agora? Quanto tempo você tem no ministério? Ah, 3 meses, então eu sei que lava o banheiro. Era mais ou menos essa ideia. Na falta do servo mais novo, ia ser o escravo. Na falta do escravo, quem faria esse trabalho de lavar os pés? A mulher. Então era um trabalho, aos olhos do povo, insignificante. Era insignificante lavar o banheiro, era insignificante limpar a igreja, era insignificante ficar nos sentinelas. Porque todo mundo quer ter o ministério da onde? Da banda. A maioria dos caras quer estar na banda. E não tem na Bíblia que Jesus teve uma banda. Você tem que ler a Bíblia, não teve banda. Banda é treta, irmão. Jesus falou: eu vou para a cruz, mas a banda vai ficar, eu não quero. É menos B.O. Então todo mundo quer os ministérios relevantes. Então ali não tem servo, não tem escravo e também não tinha mulher. Sobrou para quem? Irmão, eu fico imaginando a reunião dos caras. E agora? Quem que vai fazer o trabalho insignificante? Não tem servo, não tem mulher, não tem escravo. E aí? Eu fico olhando os caras, um olhando para a cara do outro. E agora? Quem vai? Jesus, irmão. Levanta, tira a sua capa, coloca aqui, ó, igual um garçom. Começa a lavar os caras, o pé dos caras. Jesus está batendo na religião dos religiosos. Pastor Drummond Lacerda, ele diz que aquele balde, aquela água e aquele pano estavam acusando os discípulos, dizendo: vocês são orgulhosos. Vamos lá, alguém. Jesus, cara, começa a servir os caras. Querido, a medida da igreja, cara, não é o quanto de um líder, não é o quanto as pessoas servem você. O sucesso de um líder não é quantas pessoas servem você, é o quanto de pessoas você serve. Quem vai lavar o banheiro da igreja? Então, por favor, se você entrar no banheiro e ver o banheiro sujo, não tira foto e manda no grupo: ó, banheiro sujo, limpa você. Você entrou na igreja, está faltando gente, não tem ninguém, serve você. Hoje a Bruna estava na escala da lounge. A Bruna, esposa do Luan, e a outra Bruna servindo. A Bruna não pôde vir. Quem que veio no lugar da esposa? O marido. Então quando você olhar que está faltando alguma coisa, irmão, serve você.
Drummond Lacerda diz que a igreja cliente, ela sempre está assim, ó, o que eu posso ganhar nessa igreja, o que ela pode me beneficiar, mas a igreja do servo está dizendo o seguinte: aonde eu posso servir, que vai trazer benefício para a minha igreja, aonde eu me encaixo, para onde eu posso fazer crescimento para a minha igreja e servir os meus irmãos. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, tem uma frase que grita muito forte dentro de mim há anos já: quem trabalha, trabalha para receber, mas quem serve, serve porque já recebeu. Quem trabalha, Maidana, trabalha para receber, mas quem serve é porque já recebeu. Vamos lá, cara. Então vamos tirar a nossa farda de general, igreja. Você é gerente da sua empresa, irmão, da sua casa, quem manda em você é a sua mulher. Então fica de boa. Você já nem tem muita autoridade. Quem vai se humilhar? Quem? Jesus desce mal um pouquinho. Ai, ai, ai. Então anota no seu coração, no seu caderno: ministério. Você vai ouvir falar isso muito na poema. Ministério é diaconia. João 13, verso 15. Eu lhes dei o exemplo. Continuando. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes são se as praticarem. Mas sabe qual que é o significado de felizes são? Felizes são aqui, aqueles que praticarem, significa bem-aventurados, prósperos, felizes da vida. Então o que Jesus está dizendo aqui: felizes são vocês quando vocês praticarem o serviço ao próximo. Bem-aventurados serão vocês, prósperos serão vocês. Ô gente, o Doar falou aqui na ministração dele: se você cuidar das coisas do Senhor, se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então para de correr atrás de sucesso, fama e dinheiro, irmão. Busca a presença de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o que é as demais coisas, Xandão? É o dinheiro, é a prosperidade, é o trabalho, é a faculdade, é a sua família, é tudo, irmão. É tudo. Ô gente, eu falei já esse testemunho aqui um dia. Eu fui numa casa de ração com a Marcela, peguei um fêmur de um boi lá, desse tamanho o fêmur. Ela falou: onde você vai com isso? Eu falei: isso aqui é para Lola, para nossa cachorrinha. Eu sou pai de pet também, gente. Só não posso ser pai de bebê reborn, aí é demais, para a minha religião. Peguei um fêmur desse tamanho, irmão. É o dobro da minha cachorra. Então bater a cachorra. Dobro da minha cachorra. Cheguei lá e falei: tô, Lola. Ela mal aguentava andar com aquele fêmur na boca, assim, ó, arrastando. Ela falou: ô tipo, para que isso? Eu falei: porque se não estão prosperando, ela vai prosperar também. Deuteronômio 28 diz que até os animais vão prosperar, irmão. Tá maluco? Prosperou. É bom que ela não morre engasgada, não entra na boca dela aquele negócio. Então diga pro seu irmão com carinho agora, irmão, para você não arrumar confusão, pelo amor de Deus. Mas se arrumar também, eu vou falar igual o Paulo, que bênção. Diga pro seu irmão: o sacrifício vivo é o que vai voluntariamente para o altar. Agora diga para ele: agora, irmão, se você optou por servir, não reclame quando for servir. Ai, mas tá frio. Você optou por servir, irmão, já era. Ai, mas tá chovendo. Você não é de açúcar, irmão. Ai, meu Deus. Gálatas capítulo 1, verso 10. Xandão, mas você não sabe da minha história. Eu vim do ministério tal e me feriram. Eu servi todos, servi meu pastor. Eu servi os líderes, eu servi todo mundo e ninguém me deu honra. Então essa aqui é para você, meu irmão. Gálatas 1, verso 10. Acaso agora busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Paulo está falando. Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Você se cansou da obra, irmão? Então não foi a obra de Deus que você fez, porque ela não cansa, ela é prazerosa. Você se feriu com as pessoas que você serviu e ninguém honrou você? Então você fez para os homens, não fez para Deus. Ah, ninguém colocou você em cima do púlpito para honrar você, ninguém falou parabéns para você.
Ninguém elogiou você pelo serviço que você faz na igreja. Ninguém deu tapinha nas costas e falou: que da hora, irmão, parabéns, é isso aí mesmo. Ninguém fez isso. E você pegou mal, parou de servir, parou de congregar, pegou mal que todo mundo fala mal de todo mundo. Então você fez para os homens, querendo recompensa própria, e não fez para o Senhor. A Bíblia está dizendo: acaso eu quero agradar os homens, ou eu sou servo de Deus por agradar a Deus? Vai fazer, irmão, faça como para o Senhor. Está na empresa trabalhando, trabalhe como se fosse para o Senhor. Está na sua casa, governa como se fosse para o Senhor. Está na faculdade, irmão, estuda como se fosse para o Senhor. Ou Ele é nosso patrão, irmão, ou nós vamos ficar tristes por resto da vida. Esses dias eu estava com o meu pastor na casa dele em Orlando. Fiquei 4 dias com ele. No dia que eu fui embora, ele mandou assim para mim: ô mãe, você esqueceu uma coisa aqui. Eu estava no aeroporto para vir embora. Você esqueceu uma coisa aqui em casa. Eu falei: o quê? Falei para Marcelo: não acredito, cara, alguma coisa que eu esqueci na casa dele, não vai dar tempo agora, vai ter que ficar aí. Eu falei: o que eu esqueci? Ele falou: meu coração. Irmão, eu printei, está printado, guardado. É raro, né? Não tem muito elogio não, irmão. Não tem. E está guardado. E toda vez que ele está meio bravinho, eu falo: epa, lembre-se, eu jogo no fuxico isso aqui, irmão. Mando lá para o Anderson Silva lá. Irmão, quem que você está servindo? A homens? Se você serviu a homens e eles se feriram, porque você serviu a eles e não ao Senhor. A bênção do Senhor é para a prosperidade e alegria, irmão. É o que diz em Provérbios. Diga comigo, bata assim no seu peito e fale: eu sou livre de homens. Diga: eu não faço por aplauso, eu não faço por recompensa, eu faço por honra ao meu Senhor. E o que é a cultura de honra no nosso meio, igreja? Vocês vão ouvir falar isso na Poema. O que é uma cultura de honra no nosso meio? Cultura de honra é fazer tudo para todos, sem esperar nada em troca. Faz porque quem recebe é o Senhor, o galardão é dele, a prosperidade é ele que vai dar, é ele que vai fazer. Então não fica chorando, irmão. Não fica chorando. Seu ministério agora está se chamando Lodebar Church. Qual é o nome do seu ministério? Lodebar. Terra de feridos, terra de ninguém, terra de arrebentados, terra de machucados, terra de esquecidos. Lembra daquele louvor? Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. É a Lodebar Church. Tem uma maneira de você ser curado desse lugar e sair de Lodebar, irmão. Tem uma estratégia para sair desse lugar. Como eu faço isso, Xandão? Eu fui machucado por pastores e líderes. Como eu faço isso? Começa a servir de novo e toca nas pessoas de novo. Começa a tocar nelas de novo. Começa a servir de novo. Deus quer restaurar a sua alegria no serviço ao próximo, cara. Deus quer restaurar a sua alegria na hora que você tocar no corpo de novo. Xandão, mas se eu tocar eu vou me ferir, irmão. Você servir alguém é correr o risco de ser ferido de novo. É você tocar no machucado, é você tocar no ferido e deixar alguém tocar em você. É você começar a enxergar beleza no serviço de novo. Queridos, eu com a Marcela, nós tivemos uma vantagem muito grande na Poema. Nós servimos em quase todos os ministérios da igreja. Pode mandar a gente para qualquer lugar da terra, a gente faz nascer uma Poema de novo. Então você que tem um chamado, entra debaixo de pessoas. E quando você está debaixo de pessoas, servindo a muitos líderes, você começa a compreender a necessidade da igreja. E você começa a receber desses homens aquilo que eles carregam. E presta atenção no que eu vou falar, cara. A gente serviu tantas pessoas, irmão, que hoje o que eu carrego não é só do Leandro. É de uma família espiritual, porque eu servi debaixo de muitos líderes. Então se você servir pessoas hoje que já estão fazendo algo, irmão, vai ser a mesma unção que você vai receber no futuro quando você reinar. Davi serviu a quem? Saul, que era quem? Rei. Qual foi a unção recebida? Rei. A unção que você serve, irmão, é a unção que você vai ser usado no futuro por ela também. Vamos lá, alguém, cara? Ah, Deus, Jesus quer restaurar a sua alegria, meu irmão. Ele quer restaurar a sua alegria no serviço de novo. Ele não chamou você para ficar na arquibancada, não.
Não, irmão, eu sei, Jesus está chacoalhando o ser aqui. E eu estou aqui ajudando Jesus também, chacoalhar o ser, irmão. Fazer parte do ministério, Pedrinho, é um chamado ao sofrimento, cara. Você não tem ideia, irmão, fazer parte do ministério é um chamado ao sofrimento. Você não tem ninguém. Você começa sozinho, com lágrima, com fé, com pouca gente, pouco dinheiro. Só debaixo de uma palavra. A Marcela lembrou uma situação ontem para nós. Ela falou: amor, você veio sozinho para essa cidade. Eu tive medo, e a Malu também. E você nos trouxe aqui pela palavra. Ô gente, fazer parte do ministério é ter um chamado para sofrer, irmão. Agora, se você não quer sofrer no seu ministério, talvez você é muito orgulhoso. Não é possível um egoísta ser feliz, cara. Não tem como. Não tem como. Jesus desceu mais um pouquinho, lavou os pés e falou para os discípulos: vocês viram o que eu fiz? Uhum. Agora façam. Felizes serão vocês. Colossenses capítulo 3, verso 23. Mas tem recompensa, irmão, não é só sofrimento, não. Colossenses capítulo 3, verso 23, desculpa. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Se dedica, seja verdadeiro. Como para o Senhor e não para os homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão. Tem aqui, põe aqui por favor o 24. Olha isso aqui. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo o Senhor quem vocês. Vamos lá, igreja. Ah, pastor, mas a Bíblia diz para nós fazer o trabalho do nosso líder uma alegria. Sim, a Bíblia diz. Mas se nós estamos fazendo do Senhor uma alegria, estamos alinhados debaixo da palavra do Senhor, irmão, não tem como o nosso líder ficar triste com nós. Não tem como, irmão. Teve um casal em Taubaté que era do meu GC, dava muito trabalho, muito. E um dia eu liguei para ele e falei: cara, é o seguinte, você precisa se alinhar, mano. Você não traz alegria para o meu ministério de liderança sobre a sua vida. E ele falou: como assim? Eu falei: sim, porque você não está tendo vida com Deus, você não tem tempo com Deus, não se alinhou perante o Senhor, e com certeza isso vai afetar a minha vida. Ele falou assim para mim: não, então beleza, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou para o outro GC então, já que eu não estou trazendo tão alegria para o seu. Eu falei: está repreendido. Vai ficar no meu, até que você se torne um homem de Deus, irmão. Se você já dá trabalho para mim, você vai dar trabalho para outro líder. Então fica comigo mesmo, que eu já estou mais acostumado. Vai ficar, irmão. Esse homem é um cara que me ganhou para Jesus. É o Diego, hoje está em Portugal com a sua esposa lá, cuidando de pessoas, alinhando pessoas, fazendo parte de uma poema que está nascendo em Portugal também. Você entende, irmão? Você entende que é um desespero. Serve ao Senhor. Então, se o nosso trabalho, se nossa vida com Deus está muito bem alinhada, irmão, nós vamos trazer recompensa para o líder que está ao nosso lado, que está cuidando da gente. Então é o Senhor, então Deus vai nos recompensar por isso. Um dia Pedro chega para Jesus e diz: Jesus, nós deixamos tudo por causa do Senhor, abandonamos tudo. Nem estou indo mais no estádio assistir jogo. No máximo um videogame com os irmãos. Agora eu sou crente, Jesus, estou na igreja, estou servindo, estou isso e aquilo. O que nós ganhamos com isso, Jesus? Acho que todo mundo já fez essa pergunta. E eu já fiz várias. Quase toda semana eu pergunto: o que eu ganho, Jesus? Está difícil essa vida. Pedro perguntou: e daí, o que nós vamos ganhar? Jesus falou assim: vocês vão ganhar 100 vezes mais. Irmão, tem bênção para quem serve a Deus na terra e na eternidade. Jesus disse para eles: 100 vezes mais. E a pergunta de milhões: mas quem é o maior, pastor? Perguntaram para Jesus, Lucas 22, verso 24. Surgiu uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Ô pastor, quem que é o maior da igreja? É os caras do louvor? É os caras do coffee? É os caras do poeminhas? Quem é o maior? Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim.
Já jogou balde de água fria nos caras. Os caras queriam ser o bope, irmão, do evangelho. Não, com vocês não vai ser assim não. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Gente, olha só a bordoada de Jesus de novo. Quem quer ser o maior, irmão? Aquele que serve. Quem é o maior entre nós? Aquele que serve mais. Então eu acredito que Deus, existe na parte de Jesus um alto desejo de frutificação entre nós. Eu acredito que existe um desejo de Deus frutificar a nossa vida a partir do serviço ao próximo. Só que quando nós não estamos em ação, não estamos servindo, não estamos falando nada, começamos a ser o quê? Observadores. E quando você se torna um homem observador, para você se tornar um homem crítico, é rapidinho. Lembra da Mical? Ficou estéril? Mical era para estar dançando junto com Davi, irmão, mas preferiu ficar na janela criticando os irmãos que estavam servindo. Davi chega doidão, tira a roupa, fica lá de sunga pacotinho, começa a dançar lá. Bob Marley morreu, Che Guevara já foi, mas Cristo vive, Ele ressuscitou, então podemos... A Mical olhou e falou lá, o que é aquilo? Reggae é do diabo. Ele está achando que ele é quem? Filho do Bob Marley. É reggae do diabo. E ele lá, eu sou livre, sunga pacotinho, irmão. Eu sou livre, livre, livre. Daqui a pouco começa a mandar um inglês lá. I got freedom, freedom, freedom. I got freedom, freedom, freedom. Aí a Miquel, é inglês. Miquel. A Miquel fica lá. Ah, é assim. Que bonito. Ô, gente, leia esse texto para vocês verem que coisa linda. Que bonito um rei fazendo isso à frente do povo. Davi dá uma carteirada nela. Falou, minha filha, eu estou fazendo isso para o meu Senhor. Coisa que seu pai deveria fazer e não fez, eu estou fazendo agora. Irmão, todo observador que vira crítico vai virar estéril no nosso meio, não consegue gerar, não consegue frutificar, porque você não tem tempo para ter com o Senhor, você tem tempo para olhar para a igreja e começar a criticar aqueles que servem. Jesus está chamando os do reggae hoje. Essa heresia minha, viu? Foi corta aí, vai dando. I got freedom, freedom. I got freedom, freedom, freedom. Oh, irmão, você não sabe o que é isso. Fala aí, amor. Acordo em casa, ela já mete um som de reggae lá, irmão. Acorda a casa inteira. Grito, não tô nem aí. E a Marcela fala, amor, baixa o som. Eu falo, Miquel, não toca no ungido de Deus. Eita, não toca. Os bonequinhos do Star Wars agora, mano. Nossa, achei minha terapia, cara. Então diga para o seu irmão, Jesus chamou você para dançar e não ser crítico. Oh, glória! Você pode dizer um glória a Deus, pelo amor de Deus, gente. Vocês estão muito evangélicos hoje. Eita, aleluia! Dá lá menor aí, Felipe! Oh, glória! Meu Deus, gente. Vocês estão muito evangélicos hoje. Nada contra os evangélicos, mas a gente não é evangélico, amém? Aleluia, meu. Tá louco? I got freedom. Então, queridos, Jesus quer frutificar, mas na crítica ninguém frutifica. Ninguém. Mateus 25, verso 32. Aqui é boa. Aqui nós vamos decidir o que a gente vai ser hoje, nessa manhã. Mateus 25, verso 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. E ele separará, olha só, irmão. E ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Quem que nós somos essa manhã? Ovelha ou é bode? Quem que a gente é nessa manhã? Quando Jesus estiver diante de nós, o bodinho vem para cá, a ovelha vem para cá. Quem que a gente é, irmão? Ô, gente, você sabia que na separação do bode e da ovelha, antigamente, o pastor lá chegava lá e falava assim, as ovelhas, vem para o aprisco.
Só que esse trabalho às vezes era feito de noite, então não tinha muita iluminação. E como que o pastor conseguia identificar o bode da ovelha? De noite, com pouca iluminação. Então o pastor ficava na porta do aprisco com a perna aberta, com uma vara na mão, e a hora que a ovelhinha entrava, ele no lombinho da ovelha. A ovelhinha entrava. Pode entrar. Vinha a próxima. Entrava. Aí veio o bode. Já quer dar um voador. Hadouken! Quer morder. É os irmãos dentro da igreja, irmão. Tem umas ovelhas. Você confronta os caras. Mas tem uns que você confronta os caras que... Fuxico gospel. Vou dar parte desse pastor. Não gostei dessa igreja. Essa igreja não vive o que prega. Essa igreja... Se nós estamos pregando é para viver, irmão. Nós não vivemos o que prega. Nós estamos pregando é para viver. Nós estamos ensinando é para viver, amém? Aleluia. Vou embora porque aqui não vive o que prega. Mas você não está nem... Você está vivendo. Você critica, nem você está vivendo. Ué. Então o bodinho vem, dá coice, chuta, quer arrebentar com tudo. Assim que separava a ovelha do bode. Irmão, ovelhas, elas são levadas, elas são doutrinadas. Você fala, elas reconhecem, elas caminham atrás da voz do bom pastor. Agora o bode, cara, ele sempre reclama de tudo, dá desculpa. Todo mundo é ruim, é ele que não é. Joyce Meyer, ela disse uma frase: uma pessoa nascida de novo, que foi preenchida pelo Espírito de Deus, nunca querer fazer nada ao próximo, tem que nascer de novo. Joyce Meyer, hein? Aquela mulher embaçada, meu. Aquela mulher embaçada. Todos aqueles que são de Cristo, mas não servem, não faz nada, tem que nascer de novo. Gente, se você carrega um dom precioso, um talento precioso, pode ser a esfera de atuação de qualquer lugar, não precisa ser aqui dentro. Se você é um engenheiro, um Uber, um gerente, você é empresário, você é um líder de igreja, de célula, não importa, de louvor, não interessa. Pode ser a esfera de atuação que quiser. Você foi levantado para servir. A nossa fala precisa ir, eu posso ser isso, mas a pegada é para servir o próximo. Não tem como. E como que eu sirvo, Xandão? Filipenses capítulo 2, verso 5. Aqui fala da renúncia do poder, cara. Irmão, para lavar pé, você tem que renunciar à sua autoridade, ao seu poder. Tem. Para servir o próximo, você tem. Filipenses 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. Ou seja, não considera que ser líder é algo que você deva se apegar. Não considera que você ser pastor é algo que você deva se apegar. Não considera que você é um ministro de adoração, que é algo que você deve se apegar. Não considera. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens, encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que Jesus estava fazendo no lava-pés, irmão? Abrindo mão de poder, abrindo mão de autoridade, para se rebaixar mais um pouco num trabalho humilhante e servir aqueles discípulos. Irmão, servir alguém é tirar a sua farda, a sua capa de autoridade e servir ao próximo. Tem pastores no nosso meio aqui que congregam com a gente, irmão, que estão servindo. Você nem sabe se eles são pastores, eles nunca abriram a boca para falar. Alguns pastores chegam para a gente e falam: tudo bem, Xandão, eu sou pastor. Eu pastorei a igreja, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu tenho uns feitos assim, eu fiz grandes feitos assim. E às vezes eu pergunto para os caras: mas quem que você serviu? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Como estão as suas finanças? Como está o seu governo?
Irmão, tem homens pastores que estão no nosso meio aqui, cara. Você passa por eles, vocês nem vão saber, eles nunca vão falar. Eles entenderam que a melhor forma de agradar a Deus é servir alguém. Eles tiraram a capa. Irmão, título não serve para nada. Eu falei semana passada e vou repetir. O diabo não tem medo de título. O diabo não tem medo de título de pastor, irmão, de apóstolo, de profeta, de sei lá o que, mestre dos magos, não tem medo. O diabo corre de gente que tem a unção de Deus sobre elas, irmão. Homens e mulheres que carregam a glória de Deus. Tem que abrir mão do poder. Qual é a maior mensagem que se prega no Brasil hoje? Uma das maiores. É a mesma proposta de Satanás para Jesus no deserto. Joga-te daqui, Jesus. Dá ordem aos seus anjos. Transforma a pedra em pão. Se curva diante de mim, eu vou dar todo esse reino aqui. A mesma proposta do diabo para Jesus é a mesma mensagem que está sendo pregada hoje. Ninguém pode te ferir, ninguém pode te tocar, você não pode perder nada, você é um super-homem, você é um Batman, você é isso, você é aquilo, você é o super ungido da terra, você não pode fazer nada. Essa mensagem no nosso meio está equivocada, porque o evangelho não é ganhar, irmão, o evangelho é morrer para si, para ganhar a Cristo. O evangelho é renúncia, é abandonar a própria vida, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Essa é a mensagem verdadeira que estão pregando, mas o diabo ainda cisma em ficar dizendo: joga-te daqui, transforma o pedra em pão e vou te dar os reinos, vou te dar tudo para você. Não, irmão. O sucesso do evangelho, o apóstolo Paulo cantou essa bola: eu estou vazio de mim, eu morri vazio, eu fui oferecido como oferta de bebida, estou vazio. O sucesso do ministério não é morrer cheio de grana, cheio de herança. O sucesso do evangelho, irmão, é morrer salvo, com Jesus, com a sua família salva, com o seu ministério salvo, com as suas coisas salvas. Esse é o sucesso do evangelho, cara. Eu quero encerrar Filipenses capítulo 2, verso 1. Filipenses capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, gente, eu acredito que todo mundo aqui está em Cristo, e se a gente está, temos alguma motivação, alguma nova motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Tudo isso aqui é serviço. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Considerem os outros superiores a si mesmos. Ô, gente, eu tinha um jovem no meu GC de aproximadamente 14 anos. Eu era guitarrista da banda, da Poema. Eu era um dos guitarristas da época. E um dia esse jovem chegou no meu GC. Eu estava meio injuriado aquele dia, estava meio mal. E ele fez uma brincadeira comigo. Ele falou assim para mim: aí, Xandão. Ele estava aprendendo a tocar guitarra. Ele falou: aí, Xandão, eu toco guitarra melhor que você. Estou fazendo aula, estou pagando para um professor me dar aula, e eu toco melhor que você já. E naquele dia eu falei assim: irmão, você nunca vai tocar igual a mim. Eu estou em cima de um púlpito, você nem lá está ainda. Eu falei para ele: eu estou em cima do púlpito tocando guitarra, você nem chegou lá, rapaz. Eu era o líder dele. Cara, naquele momento, cara, o Espírito Santo falou para mim: cara, o que você está fazendo? O que você está fazendo, cara? Soberbo, orgulhoso, ego lá em cima, por isso está fazendo alguma coisa. Cara, fiquei mal. No final daquele GC eu chamei ele e falei: Luquinho, vem aqui. E ele veio, ele ficou meio triste comigo. E eu falei: cara, quero pedir perdão para você, Luquinhas. Perante todo o GC aqui. Tinha uns 50 homens no meu GC. E eu disse: Luquinhas, eu quero pedir perdão para você, cara. Você é um bom guitarrista, melhor do que eu.
você vai ser melhor guitarrista do que essa igreja vai ter um dia. Eu quero retirar minhas palavras, cara, que eu liberei sobre você. Obrigado, cara. E aí eu falei, cara, eu quero, você vai ser um guitarrista melhor do que eu. Você vai ser o melhor guitarrista que a Poema já teve, cara. Me perdoa pela minha palavra. Querido, eu podia ter acabado com o ministério eterno daquele jovem. Eu poderia ter acabado com a vida dele, cara. Por uma palavra de superioridade. Sem entender que Jesus desceu e lavou os pés. Dando vantagem para nós, para os discípulos. Ontem a Marcela teve um tempo com a Kézia, esposa do Rafa ali. E a Marcela falou, Kézia, você é sensacional, cara. Você fala bem pra caramba, você tem que gravar mais vídeo. Querido, isso é descer mais um pouco e jogar as pessoas para cima, impulsionar. Fazer com que elas sejam superiores a nós. Querido, o sucesso do meu ministério é quando eu ver muitos de nós aqui pregando no meu lugar. Ver o Doar subir aqui, ver esses meninos aqui. Cara, eu honro todas as pessoas nessa manhã que servem nessa casa. São eles que fazem o ambiente, eu fico a parte mais fácil. Eu fico a parte mais fácil. Eu chego e prego e vou embora. Mas as pessoas chegam aqui 7:30 da manhã, 8 da manhã para arrumar tudo, cara. Voluntárias, não recebem nada. E a gente vai tratar elas como nada. Elas servem, não estão aqui servindo por causa de dinheiro. Elas estão servindo porque elas entenderam que a melhor maneira de honrar a Deus é servir pessoas. Porque se Jesus morreu por pessoas, nós estamos entendendo que a gente pode viver por elas também. Esse jovem é meu amigo até hoje, ele me perdoou naquele dia. Verso 4 do mesmo texto: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a cultura de servir, irmão, sabe o que é uma cultura de servir? É olhar para o lado e desejar servir o seu vizinho. Cultura de servir é olhar para o lado e falar, cara, eu desejo servir você. O que queres que eu te faça? Jesus perguntou para o cego, cara, o que queres que eu te faça? Eu quero te servir, eu quero fazer um milagre na sua vida, eu quero te ajudar. Eu quero te dar dinheiro para você comprar isso, cara. Graças a Deus, eu e a Marcela, nós temos semeado em muitos irmãos aqui. Eu não estou falando isso por soberba. Cara, já semeamos passaporte na vida dos irmãos, já semeamos dinheiro, e agora eu estou orando, estou com um carrinho lá, e eu falei, Deus, será que esse carrinho aqui é para eu semear? Comprei um carro, cara, fiquei 3 dias com o carro, já foi para a oficina. Falei, olha, que benção. Falei, amor, vou semear esse carro aqui, estou orando por isso aí. Ô gente, é você desejar servir alguém que queres que eu te faça, irmão. Mas não vem com picaretagem para cima de nós, irmão, não é? Tá ligado? Tem uns irmãos que é ligeiro. Então olha só, servimos porque somos gratos por tudo que Ele fez. Servir é uma questão de honra. Servir pessoas é a maior expressão de amor. E manifestamos a Jesus através do nosso serviço. Colossenses capítulo 1, verso 28, para encerrar. Todo servo de Cristo é um ministro. Todos os servos de Cristo que estão aqui são ministros do Senhor. Colossenses 1, 28. Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar a todos a presença de Deus, como pessoas espiritualmente adultas e unidas em Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho, que eu sirvo, que eu honro, que eu ajudo, que me dedico. É isso o significado. Eu luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Então, gente, como que eu toco as pessoas através do serviço? E de que maneira? Anunciando com sabedoria. Você aconselha, ensina, e você trabalha, continua trabalhando fielmente com a força de Cristo. Então não diga mais que a obra de Deus te cansa, irmão, porque se você estiver cansado, Ele pode te dar força novamente. Por muito tempo a igreja religiosa falou que você tem que fazer. Quando nós chegamos aqui, a Poema já existia 2 anos de funcionamento de GC. Cheguei aqui com a Marcela e falei assim, amor,
meio do ano é férias para todo mundo e dezembro férias para todo mundo. Então a gente chamou alguns líderes, vocês vão sair de férias, GC tem férias. Não pode, porque da onde a gente veio? GC, célula, não tira férias. Falei, a gente tira. Mas o diabo não tira férias. Falei, não tira mesmo. Por isso que a vida dele é uma desgraça, é um inferno. A gente tira, a gente vai para a praia, a gente vai curtir com a família. Se alguém aqui está num tempo sabático de Deus, estar em tempo sabático, irmão, estar descansando, não é descansar na totalidade, esquecer todas as coisas, mas sabático significa continuar em busca. Você descansa, mas você continua buscando a nova revelação. Você descansa, mas você continua buscando a presença. Você descansa, mas você continua avançando. Você continua orando. Isso é um sabático. E eu falei, não, tá todo mundo de férias, cara. Tá todo mundo descansando. E a gente fala pro povo descansar, e o povo não descansa aqui não, irmão. Cada um tá numa casa, outro tá na outra, tá de férias, mas o outro tá se reunindo. Porque trabalho, irmão, é diferente de servir, cara. O trabalho é diferente do servir. Vou repetir. Quem trabalha, trabalha para receber, mas quem serve, serve porque já recebeu. É por isso que nós servimos, porque nós já recebemos a Cristo. Nós temos uma nova motivação, nós temos alegria, nós temos compaixão, nós temos graça. É por isso que a gente gosta de servir. É por isso que a gente gosta de andar junto. É por isso que nós estamos na casa de todo mundo está em casa e vice-versa. E junta aqui um pão, e junta uma mortadela, e pega uma coca, e pega... Vai fazendo, a gente gosta disso, queridos. Então o meu convite para você nessa manhã: se dispõe em servir alguém, você vai ser realizado plenamente nisso. Se você está ferido, eu vou repetir também: vai servir, que você vai ser curado na hora que você estiver caminhando, irmão. Você vai encostar nas pessoas, você vai ser curado. Vai sair o dunamis delas, vai tocar você. Deus quer renovar nossa alegria no serviço. E Deus nessa manhã está tirando o peso de alguns de nós que entendiam servir de forma deturpada. Alguns líderes e pastores machucaram tanto alguns de nós essa manhã, impondo coisas e não ensinando a servir de forma bíblica e leve. Se você for ler a Bíblia, irmão, até Jesus tinha casa na praia, irmão. Tinha casa na praia. Eu li lá que ele estava sentado na casa dele diante da praia. Tá lá. Jesus surfava, irmão. E você fica aí, não posso ir para a praia pegar surfar porque é pecado. Irmão, os caras estão no barco, Jesus veio sobre as ondas, irmão. Primeiro surfista da terra. Deus tinha iPad, irmão. Deus criou o touch. Não foi a Apple, não. A Bíblia diz que Moisés estava com as suas tábuas lá da lei. E a Bíblia diz que Deus escreveu com seus próprios dedos, olha o touch. Ô gente, vamos quebrar essa religiosidade. Vamos ser mais leve no servir. Vamos ser mais leve dentro da igreja. Vamos ser mais leve dentro do ministério. Vamos ser mais leve no GC, com a sua família, com seus amigos. Vamos ser mais leve. Tem peso que alguns de nós aqui foi você que colocou, cara. Não foi pastor nenhum. Então tira esse peso e vamos lá. I got feeling. Dança, irmão, sabe? Celebra essa leveza que nós estamos aqui. Servir não é peso, irmão. Trabalho às vezes fadiga a gente, mas o servir não. É diferente, ele é leve, ele é prazeroso. E o melhor, Deus recompensa. E felizes são vocês que a praticarem. Olha só que coisa maravilhosa. Aleluia, fica de pé comigo então. Ah, meu Deus. Vamos, Henrique. Oh Jesus, muito obrigado, Pai, por essa manhã leve, de muita alegria, descontração, Senhor. Obrigado por quebrar os paradigmas em nós. Obrigado por quebrar a religiosidade. Senhor, que seja um tempo leve, que seja um tempo novo, seja uma estação gostosa de viver, Pai, de estar em unidade, de comunhão. Uma igreja paternal, Pai, uma igreja que serve, que ama. É uma igreja que todo mundo trabalha junto, que avança junto, Pai, que cresce. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar meus irmãos aqui. Pai, se algum pastor, líder, que colocou peso sobre alguns de nós, Deus, tira esse tijolo de cima das costas dos nossos irmãos hoje. Tira esse peso, Pai, e traz leveza. As coisas são mais leves do que a gente pensa.
há prazer no serviço, há alegria, há comunhão no serviço, há vinho e pão no serviço. Há vinho e pão no serviço. Gente, tem dia que nós estamos aqui trabalhando, daqui a pouco chega um monte de irmão, cara, ninguém trabalha. A gente fica na comunhão, compartilhando pão e vinho. Daqui a pouco a Ana faz um pão de queijo, o outro traz o café. Esses dias um casal esqueceu umas coxinhas aqui, né? Fritamos, achando que era nossa. Aí o casal chegou, vocês não viram uma coxinha? Eu falei, já foi pra glória. Sumiu a coxinha. Gente, é leve, amém? É leve. Não estamos nessa manhã colocando peso em ninguém, pelo contrário, estamos tirando o peso das suas costas, para que você se divirta no meio do processo. Como diz o Dandu, que aperte os cintos, porque a viagem vai ser prazerosa, a viagem vai ser gostosa. Então que você possa, sabe, sair desse lugar e você possa ser feliz em meio ao processo de novo, ser feliz no servir, ter alegria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos vocês nessa manhã, para a honra e glória de Jesus, que vocês possam ir frutificar, dar frutos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.